Hoje a gente vai debater um pouco sobre algo que eu conversei com os espíritos, sobre como cuidar bem dos filhos, né? Dar uma educação de forma correta, ser amigo deles, tomar cuidado, porque a gente sabe que nas fases da adolescência, os filhos desviam muito o propósito que a gente quer que eles sigam, né? Sejam muito bem-vindos, e eu sou Eduardo Sabaguei, já vou começar falando, já me pausa esse vídeo, vá lá no Instagram. Vocês precisam me seguir mais no Instagram, porque a gente tem tanto seguidor no YouTube e tem pouco seguidor no Instagram. Eu tô tentando fazer um trabalho no Instagram para que as pessoas... É claro que às vezes eu coloco minha cara de tonto, né? Mas eu quero fazer um trabalho para que a gente depois foque na limpeza das praias e várias outras coisas. Então, por favor, me ajudem, me sigam, tá bom? Então vamos lá. E aí, outra coisa. Eu estou postando vídeos diferentes nos dois canais. Então, se você não quer perder nenhum vídeo, pausa também, clica aqui no oizinho e veja se você já está seguindo os dois canais, tudo bem? Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Pessoal, eu quis abordar esse tema porque agora que eu tô conversando com vocês no Instagram, eu percebi que muita gente acaba tendo problema com os filhos em certa idade. Até a Dani, aí, eu não posso falar isso. Esqueci que eu não posso falar o nome das pessoas, porque senão vai que por algum motivo o filho vê. Mas apesar que o dela não é problema nenhum, mas tem outra pessoa que tá me falando sobre a questão das bebidas e das drogas, isso acontece. A gente sabe que nós vivemos num mundo meia boca pra caramba, embora a gente tenha coisas boas como o espiritismo, a gente tem um monte de porcaria como droga, bebida e um monte de outras coisas que cada vez estão se criando, né? Como o funk, umas porcarias como o funk. Eu já falei já. As pessoas me perguntam, quando que os extraterrestres vão descer? Eu falei, enquanto tiver funk, eles não vão descer, brincadeira. Mas o fato é que a gente tem que entender uma coisa, né? Quer dizer, sendo direto, eu conversei com os espíritos sobre isso, eles falam que a melhor maneira da gente manter um adolescente, vamos dizer assim, bem acompanhado pelos valores morais, é criando um vínculo de amizade com ele. Então, se você tem um filho, não pensa assim, eu sou pai e ele é filho, não vou criar amizade, vou manter esse respeito, ou a mãe ou o pai. Pelo menos um dos dois, no caso de pessoas que têm pai e mãe, ou no caso individual vai ter que ser um, mas pelo menos um vai ter que criar um vínculo de amizade. Não tem jeito, é vínculo de amizade mesmo. Conversar sobre as coisas, às vezes dar uma agradada, mantendo, obviamente, os valores corretos, nunca deixando se desviar do bem, sempre dando bons exemplos. O exemplo é muito importante. Esses dias, por exemplo, eu não posso falar quem, mas eu recebi um vídeo de uma pessoa, meu amigo, né? E no vídeo ele tava lá tocando violão e tudo, e no fundo tinha umas garrafas de bebida. Ele nem bebe direito, na verdade, mas os espíritos, o filho dele tá tocando violão, na hora os espíritos falaram assim, fala pra ele que isso é um mau exemplo do caramba, fala pra ele que ele quer beber isso daí, o problema é dele, mas que ele não deixe isso na frente das crianças, porque as crianças vão crescer olhando para essas bebidas, achando que é normal esse tipo de coisa. Aí mais pra frente, isso vai ficar na mente delas, e elas podem se tornar alcoólatras por conta disso daí. Então manda ele guardar essas bebidas. Aí obviamente eu falei, porque eu não tô nem aí pra nada, né? Falei, ele falou, não, você tá certo, eu vou fazer isso, tá bom. Eu falei, os espíritos falaram isso, beleza. O fato é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque primeira coisa, o nosso exemplo reflete demais, muito mais do que a gente fala. Então não adianta você falar assim, você não pode ficar com raiva, você vai ficar com raiva. E aí é pior, porque aí a criança vê e fala, putz, o cara fala uma coisa pra mim e faz outra. Não é verdade? É pior ainda. Então a gente tem que, principalmente, dar bons exemplos, dar muito bons exemplos. Porque, por exemplo, esse meu amigo, que quase não bebe, falou o quê pra mim? Eu nunca bebi na frente dele. Ótimo, e tá certo. Mas então guarda essas bebidas também. Então tem que dar os exemplos todos, entendeu? Não beber na frente da pessoa. Na verdade é melhor não beber, né? Claro, o certo é não beber, mas vamos dizer que o cara não consegue se controlar. Faça isso com muita cautela, com muito cuidado para não dar um mau exemplo. Tem gente que bebe, sai dirigindo com os filhos. Tem retardado, o cara tem que ser um retardado. Vai me desculpar se você é assim, mas a pessoa que faz isso pra mim é retardado. De dirigir e beber e dirigir com criança. Vira e mexe, acontece isso. Outro dia deu um acidente, o cara tava bêbado, o filho dele morreu. Então você vê, tem gente que não tem porcaria nenhuma na cabeça, né? Mas aí tudo bem. O fato é que, além dessas questões, a gente também tem um recurso, segundo os espíritos, sendo direto, eu tô sendo bem direto, tá? Que é criar um vínculo de amizade. Quando você cria um vínculo de amizade com o filho, muda, porque ele realmente vê
além de ser o pai e a mãe, que é aquele porto seguro, que às vezes, durante a adolescência, isso daí eu peguei informações com um espírito que eu considero top, tá? Às vezes durante a adolescência, porque eu não entendo nada disso, obviamente. Como é que eu posso falar sobre isso se eu só tenho 3 cachorros? E os meus cachorros não têm esse problema de adolescência. O único problema deles que tem é quem vai ficar com o osso e aonde vai dormir, em qual casinha. Isso dá bastante briga, na verdade. Então, na adolescência, ele pode simplesmente começar a achar que tudo que o pai fala é uma porcaria, que o pai não precisa, que ele não precisa dos pais, e que os pais são os caretas, e não sei o quê. Então, se você criar um vínculo de amizade aí, ele já vai ver as coisas de forma diferente. Então, o que os espíritos recomendam? Que você realmente, um dos dois, né, crie um vínculo de amizade. Crie um vínculo de confiança, entendeu? E é sempre muito importante, essa parte que eu estava esquecendo, ele acabou de me lembrar, falar sempre para a criança assim: não minta para mim, de jeito nenhum. Ensinar ela nunca esconder nada e nunca mentir. Porque se um dia algo ruim que ela for fazer, você descobrir, você consegue impedir, ou algo ruim que está acontecendo. Senão você não consegue impedir. Ela esconde de você e fica por isso mesmo. Então é muito importante você falar assim: não minta para mim. E aí entra a parte mais importante que eles estão falando exatamente agora. O exemplo. Você não pode falar não minta pra mim, virar e falar pra outra pessoa e começar a mentir pra outra pessoa. É claro que a gente sabe que existem mentiras que não são ofensivas. Por exemplo, você não quer ir na casa de uma pessoa porque você tá cansado, você vai falar assim: não tô muito afim de ir aí porque não é tão legal. Você não vai falar isso, né? Você fala assim: é porque eu tô aqui com uma dor de cabeça e tal. Tá bom, você vai recriminar a pessoa por isso? É até bom, porque não fica, eita, tô tocando meu despertador, vou ter que fazer as contas aqui. Eu tenho um despertador muito bom, só que você tem que fazer as contas, ó. E aí você, pra ele desligar, entendeu? E aí eu tenho que fazer. Espere só um segundo, só falta mais uma conta, pessoal. Ufa, ainda bem que eu sou bom de matemática, brincadeira. Então, porque assim você não consegue dormir, né? Se o despertador só para se você acerta as contas. Então ele fica tocando, é um saco. Aí você tem que acertar a conta, senão você não acorda. Aí você pode colocar a quantidade de contas, procura aí que tem aí nos aplicativos. Então quando você cria esse vínculo de amizade, você cria essas coisas, você realmente tem acesso a uma questão e você pode aconselhar. Isso é muito importante, porque vocês sabem como os humanos são, né? O humano, na verdade, vamos falar a verdade, o humano é meio burro, porque assim, ele já viu todo mundo se ferrar, mas ele vai lá e se ferra também. Então, tipo assim, todo mundo já passou pela mesma situação. Adianta? Não adianta. As pessoas são teimosas, elas acham que com elas vai ser diferente. Aí elas vão e quebram a cara. Então começa o primeiro relacionamento, a pessoa se ilude, não sei o quê. Às vezes tem a influência das drogas na escola, que infelizmente tem essa porcaria de droga. Isso faz muito mal e pode realmente acabar com a encarnação de uma pessoa. Todas essas coisas, esses perigos que realmente acontecem, eles devem, assim, ser monitorados de perto. Não pode fazer assim: eu só vou fazer minhas coisas e deixar que a escola cuide do meu filho. Não pode ser assim. Se fizer assim, você vai, se não for um espírito top, claro, tem não, mesmo os espíritos tops eles estão falando aqui, que mesmo, eu nem sabia disso, que mesmo um espírito top, se ele for mal aconselhado quando criança, ele pode se desviar e fazer coisas ruins. Isso pode acontecer. Então tem que acompanhar de perto, tem que ter aquela relação de confiança, tem que ter aquele carinho, aquele afeto, entendeu? Coisa que eu também não sou muito bom, mas precisa ter isso, precisa. Porque senão torna uma bagunça. Outra coisa que é muito importante, que eu até falei no outro vídeo, o que eu vejo muito são assim, crianças que choram e conseguem tudo. Isso é sem noção demais, né? Por quê? A criança pede uma coisa, a mãe fala não, aí ela chora. O que a mãe faz? Vai lá e dá. O que ela acabou de fazer? Acabou de ensinar para a criança que sempre quando ela quiser alguma coisa, é só ela chorar. Então, a criança faz birra, faz não sei o que, e a mãe acaba dando. Ela não aguenta que a criança fique chorando e vai dar. Meu, se faz isso uma vez, você destruiu com a educação do seu filho. Claro que dá pra você recuperar, óbvio, mas tem que ser assim. Isso, na verdade, os espíritos me ensinaram com os cachorros. Eles disseram que é a mesma coisa. Funciona para os humanos também. Quando você fala, não passe daqui, senão vai acontecer isso daqui, você não pode voltar atrás. Uma vez que você volte atrás, ele já sabe que pode ser que não dê nada. Você fala para um cachorro assim: não passa dessa porta, não passa dessa porta, não passa. Ele aprende. Se você deixar ele passar uma vez, acabou. Ele vai passar
direto, porque ele vai pesar na balança dele. Vale a pena passar na porta ou não? É errado, mas até vale a pena. Tem um moço ali, tem um gato ali que eu quero latir, tem um outro cachorro que eu quero encher o saco, no caso dos meus. Ele vai passar na porta. Então, a gente tem que ser assim, não passa daqui. E realmente não passa, acabou. Tem que ser assim, tem que ser muito rigoroso, porque isso é o bem pro seu filho. É aí que tá as pessoas ficam com dó e acabam estragando a educação da criança. E tem que ser assim, ó, seguinte, você, se fizer isso, você não vai jogar videogame hoje. Tá bom. Se ele realmente fizer isso, não importa. Não importa o que aconteça, você não pode deixar de jogar videogame. Não importa. Ele tem que saber que a sua palavra tem peso e é verdadeira. Porque senão, toda vez que você ameaçar, ele vai pensar, grande porcaria. Ela fala isso e depois eu consigo o que eu quero. Entendeu? Porque, querendo ou não, nós negociamos desde criança. Por que a criança chora? Porque ela quer mamar, que ela quer, sei lá, dormir ou alguma coisa assim. Então ela aprende a negociar desde criança. Fala assim, chorei, ganhei. Chorei, ganhei. Ela começa a crescer, ela continua com essas mesmas coisas. E aí, quem acaba aceitando tudo que os filhos choram, etc., não pode ter dó. Isso é muito importante, não pode ter dó. E eu passei com isso bastante quando... Claro que eu tô falando de cachorros, mas os espíritos disseram que o princípio é o mesmo. Porque são seres que não têm a mesma consciência que a gente. Depois a criança vai ter, o cachorro não, né? Quer dizer, vai a alma dele depois de muitos séculos. Mas o fato é que eu passava por o quê? O cachorro ficava fazer alguma coisa errada, eu dava uma bronca porque os espíritos mandavam, minha ex ia lá e agradava ele. Então, tipo assim, o que o cachorro registrava? Bom, eu fiz alguma coisa errada e foi agradado. Não pode. O cachorro tem que registrar assim, fez errado, toma bronca. E no caso do cachorro, segundo os espíritos, tem que ser logo na sequência. Se passar 2 segundos, ele já não lembra mais, ele já não sabe porque ele tá tomando bronca. E não é pra bater no cachorro, né, óbvio. Então, o fato dessas coisas que parecem ser simples, mas elas influenciam demais na personalidade da criança, que vai se tornar um adulto. E que para se tornar um adulto sem trauma, sem medo e etc., ela precisa realmente ser muito bem educada, né? E aí tem outra questão também, existe muito isso, putz, que o pai dá tudo para a criança, a mãe dá tudo para a criança, acha que assim tá fazendo certo, não tá. Tá destruindo a vida dela, tá destruindo. A criança que não recebe não, será um adulto depressivo. 90 e poucos %, segundo os espíritos. O que acontece? Quando a criança não aprende a receber não, ela vai lá, briga. Outro dia, eu tava conversando com um cara que é professor de uma escola bem chique, né? Aí o que ele falou pra mim? Ele falou assim, se eu der uma bronca num filho desse, filho de rico, né? Num filho desses caras, no dia seguinte o pai tá lá falando, por que o cara falou assim com meu filho? Olha que pai burro. Desculpa, eu não fico nervoso, mas eu falo assim pra vocês perceberem a gravidade, né? Que senão não dá pra perceber. Mas olha que anda. Porque olha só, o cara tá indo lá falar que o professor... Então imagina a cabeça do moleque. O moleque pensa assim, bom, tem 10 anos só que ninguém pode falar mal comigo. Porque se falar, eu chamo meu pai. E aí? Deu bronca em mim porque eu tava errado. Então o moleque vai lá, Joãozinho tá errado, Joãozinho quando era mais novo. Tava lá fazendo uma bagunça, o professor corretamente dá uma bronca porque precisa ter disciplina nas coisas. E o pai dele, babacão, vai lá, por que eu dei bronca no meu filho? Como que vai ser a cabeça do moleque desse? O que vai acontecer? Ele vai crescer como um adulto mimado, por culpa do pai. A culpa é do pai. E o pai, depende da intenção e depende do grau evolutivo, vai responder por isso. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A forma com que cuida dos filhos, etc. Pai que abandona filho, tá ferrado, vai ter expiação. Pai que maltrata filho, tá ferrado também. Maltrata nesse sentido, né? Quando precisa dar uma correção, tem que dar a correção mesmo, né? Entendeu? Não tem jeito, tem que corrigir, senão vai virar um mimadinho. Então, esse Joãozinho aí, que o papaizinho dele foi lá brigar com o professor porque o professor deu uma bronca nele, ele vai assimilar tudo errado. E quando ele crescer, ele vai achar que a vida é assim. E a hora que ele entrar no mercado de trabalho, querer arrumar uma namorada, e aí a namorada dele vai falar assim, não, Joãozinho, vai te catar, não quero assim não. Ele vai ficar chorando. A hora que a namorada dele falar assim, não, Joãozinho, a gente acabou o relacionamento, não gosto mais de você. Putz, o cara vai querer se matar, porque nunca recebeu não na vida. Não teve essas dores. Cresceu com essa mentalidade que ele podia fazer tudo. Quando a polícia parar ele tá lá alcoolizado, a polícia fala assim, você vai ser preso, ele vai xingar os policiais, vai falar para os policiais que os policiais são umas porcarias, que o pai dele é não sei quem. É isso que acontece. E muitas vezes a culpa não tá tanto na mão do moleque em si, e sim do pai que deu a educação errada. E isso, eu tô dando um exemplo,
falando de alguém que tem poder e tem dinheiro, porque realmente foi o que aconteceu. Mas isso acontece em todas as classes sociais, inclusive em quem não tem grana, né? A moça que trabalha na minha casa estava me contando que a irmã dela é desse jeito. Ela faz tudo pelo filho. Eu falei assim, meu, você não pode fazer isso não. Você não pode fazer isso não. O meu assistente mesmo, que tem uma sobrinha, disse que a sobrinha vai lá e faz o que quer. Vai lá, mete a mão em tudo e desliga essas coisas e tal. Eu falei, meu, não pode. Se tratar desse jeito, isso vai se tornar um problema na vida dessa criança. Eu falei, tudo isso que eu tô falando aqui, eu falei pra ele falar pra ela, né? E parece que ele falou. Mas o fato, e o pior é quando é pai separado. Porque aí o pai faz um monte de coisa e a mãe não. Aí fica aquela coisa, né? O pai vai lá, estraga toda a educação. Aí nesse caso, eu recomendo que vocês mandem esse vídeo. Ou então, assinem tudo, anotem e vai lá e conversa com a pessoa. E quando é a avó, então? A avó que educa, perdão. Quando visita a avó deixa fazer tudo. Se não tem disciplina, a vida da criança não será boa. A criança tem que aprender, sim. Na verdade, a infância ela é boa para isso. Aprender os valores morais, o que é certo e errado, não prejudicar as pessoas, não ter vícios, não ter maus pensamentos. Tem que aprender a não ser trouxa, né? Óbvio. A gente sempre tem que ensinar as pessoas a não ser passadas para trás. Para que elas sejam espertas, vamos dizer assim, e como disse Jesus, né? Astuto, né? Como uma serpente, mas pacífico como uma pomba. Ou seja, você ensina, essa que os espíritos falam sempre. Você tem que ter uma certa malandragem para você não se ferrar, mas você não vai agredir ninguém por nada, né? E você vai só se defender caso você seja atacado. É isso, né? Você não tem hipótese nenhuma que iniciar nenhuma agressão, inclusive. Quando eu tava na praia esses tempos aí, eu contei isso pra vocês que eu chamei a polícia, acabei prendendo o traficante lá. O cara chegou perto de mim, a hora que ele chegou perto de mim e começou a me ameaçar, e eu pra me defender, pensei em dar uma porrada nele. Na verdade, os espíritos falaram, você não pode fazer de jeito nenhum. Só se ele te bater, aí você pode. Você não vai agredir. Eu falei, tá bom. Então é claro que eu não quero mal de ninguém, pelo contrário, eu quero o bem dele, né? Mas se ele continuar nessa vida babaca dele, ele vai ficar cada vez pior. Mas essa é a verdade. Então, como eu quero o bem dele, eu não quero que ele fique dessa forma. Mas eu não senti raiva nem nada em momento nenhum. Mas o fato é que a gente tem que entender isso. Que às vezes as pessoas acham que a melhor coisa do mundo é ficar mimando o filho, ficar dando as coisas. Isso também se aplica a cachorro. O cachorro vai lá, come um monte de porcaria, rasga lá um travesseiro e joga tudo não sei o quê. Aí a pessoa chega, em vez de ela dar uma bronca no cachorro, não pode exagerar também, porque senão, segundo os espíritos, é muito engraçado isso, mas eu vou falar sobre isso. Se você dá vai lá e tira a foto, ai que bonitinho, tá bom, você quer tirar foto para pôr no Instagram? Você tira. Você tira assim, que é isso, que absurdo, tira uma foto, aí beleza, entendeu? Não fica achando que é bonitinho o que o cachorro fez. Se você achar que o cachorro fez bonitinho, ele vai falar, legal, muito bom, vou fazer isso sempre, entendeu? Mas outro dia um cachorro fez isso, um dos meus cachorros, o Todd, na verdade, que não mora mais comigo, né? E aí, na verdade, o Todd nunca gostou muito de mim, ele gostava da minha ex, né? Os que gostam de mim ficaram comigo. Aí eu cheguei, dei uma bronca nele, dei outra bronca nele. O espírito falou assim, para porque ele tá, na cabeça dele ele tá pensando que você não gosta dele. Ele não é tão inteligente assim pra entender que você tá dando bronca por causa daquilo. Hoje, agora, nesse momento, já tinha passado alguns minutos, ele tá achando que você não gosta dele, coitado. Aí eu parei, óbvio. Mas se vocês estão entendendo, é claro, se fosse um cachorro mais inteligente, como a Petit, ela até entenderia, né, segundo os próprios espíritos. Mas eles leram o que ele estava pensando e me falaram. Mas o fato, então, é que a gente tem que ter um certo conhecimento para cuidar do filho. Não é assim, tem filho e já era. É natureza. Não existe natureza nesses casos. Inclusive, o que os espíritos recomendaram é que vocês pesquisem, assistam vídeos sobre isso. Como cuidar do meu filho adolescente, como ter uma conversa. Isso não quer dizer que tudo que você vê está certo. Mas você pode assistir, refletir e aplicar, talvez ou não. E ficar esperto, porque você pode querer ou não. Quando seu filho começar a crescer, ele vai acabar encontrando em algum momento a droga, ele vai encontrar o sexo, ele vai encontrar a bebida, ele vai encontrar coisas, más companhias. Isso vai acontecer. A não ser que seu filho seja muito, muito top, assim, muito tranquilo, né? Se for isso, beleza, mas aí você ajuda, principalmente colocando o espiritismo na vida dele. Se você puder colocar o espiritismo na vida de um pré-adolescente, é ótimo, mas se ele não estiver pronto, o que é muito importante, não insistir. Não insistir, cuidado, porque você causa
se você pega um moleque de 17 anos e fala assim, não, vamos no centro espírita, porque você tem que ir, o moleque não quer ir, você força ele a ir, ou ele não quer ler, você força ele a ler, o que vai acontecer? Ele vai pegar birra. Ninguém gosta de fazer nada forçado. Esse negócio de forçar não existe. Esqueçam isso, para sempre. Você não consegue forçar ninguém. Você pega a tua esposa e fala assim, não, você vai fazer isso, não sei o quê. Você vai conseguir fazer isso 5 vezes. Na sexta ela vai ficar de saco cheio e vai ou fazer com raiva ou vai desistir de você. Então, não force ninguém a nada. Tem que ser na conversa. Se der certo, deu. Se não deu, paciência e acabou, né? Eu mesmo, segundo a minha mãe, que eu nem lembro na verdade, segundo os Espíritos, fiz vários evangelhos quando eu era adolescente e não achava nada demais. Gostava, sim, mas não era nada que mudava a minha vida. Só depois que o Espiritismo foi realmente mudar a minha vida. É claro que a gente sabe que também eu tinha que passar por essas coisas, segundo os Espíritos, para pegar a malícia da vida, para pegar os conhecimentos de muitas coisas. Se eu tivesse me tornado espírita logo no início, eu talvez não teria me desenvolvido tanto em outros setores que hoje podem me ajudar no canal aqui, essas coisas. Por exemplo, como a timidez, não tem nada de timidez. Talvez se eu tivesse naquela época não seria, né? Mas o fato é que a gente tem que considerar que nós, isso está no Evangelho, nós, né, no caso vocês, porque eu não tenho filho ainda, e eu vou provavelmente adotar meus filhos, isso que os Espíritos estão me falando, a gente recebe uma alma para, momentaneamente, cuidar dela. E a infância é um período muito interessante. Vamos lembrar uma coisa. Você pega um espírito muito do mal, por exemplo, um espírito muito ruim. Qual é o único momento que ele pode realmente ser influenciado para o bem? É na infância. Por quê? Uma criança acaba respeitando o que os outros falam. Algumas não, mas ela acaba... Porque como ela está em fase de aprendizado, ela está aprendendo. Se você ensinar bons valores, valores baseados na doutrina espírita, nos ensinamentos de Jesus, putz, você está remodelando ela. Então a infância existe nesses planetas atrasados como o nosso, exatamente para que você possa remodelar a pessoa e os pensamentos, entendeu? Isso é muito importante. Então vale a pena mesmo você se dedicar a criar um filho com uma boa educação, com respeito, sem mimar, você perder seu tempo, porque esse filho, ele vai se tornar um adulto e ele vai modificar o mundo. E as crianças de hoje são nosso futuro, e essa é a verdade. Então, se deixarmos que as crianças cresçam de qualquer jeito, elas vão realmente ser muito ruins, né? Então, por exemplo, tem coisas que a gente tem que evitar. Tem um muro lá em Londrina, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Tem um muro lá em Londrina que tem umas pichações horríveis. Eu fiquei pensando, mas que porcaria é essa? Aí eu já vou até contratar um cara, vou mandar o cara pintar o muro. Agora eu não vou mais poder fazer isso, porque isso provavelmente não sei nem de que é o muro, né? Não esquece essa ideia. Eu deveria ter deletado, não deveria ter falado isso, mas eu não vou deletar, então tudo bem. Tomara que ninguém veja que eu vou fazer isso. Mas o fato é o quê? A gente tem que tomar cuidado com as influências. Você tem que tomar cuidado. Se você vê que seu filho está assistindo alguma coisa que não é legal, que vai trazer influências, você não tem que chegar e falar assim, você está proibido de fazer isso. Claro que às vezes isso daí até funciona, mas você sabe que, né, é difícil você proibir. Você vai proibir alguém de fazer alguma coisa? Não tem como. A gente não pode amarrar as pessoas. Então é muito melhor você entrar na mente dele. Você chegar para ele e falar assim, olha, isso daqui é o seguinte, eu me informei, é isso, isso e isso. Você não acha que o sexo pode ser tratado dessa forma? Não é. Se você achar isso, você vai esfriar. Você não acha que a droga é uma coisa que seja boa. Olha os exemplos de vida. Porque isso pra gente é óbvio, mas pra quem tá crescendo não é. Ele não conhece, não sabe. Então você pega e fala assim, ó, o que a droga fez com esse cara aqui, ó. Ó, antes e depois. Entra, sei lá, no Google. Entendeu? Tipo, se reinventa. Você entra aqui, ó. Porque o que vai acontecer? No outro lado, nós vamos ter sim as pessoas, as mentes do mal falando ao contrário para as crianças, entendeu? Então é importante que você faça a sua parte do seu lado para garantir que tudo dê certo, entendeu? Aí você pega drogas antes e depois, aí tem N fotos para você mostrar, entendeu? E realmente, ó, vai fazendo isso, entendeu? Pega alguma história de algum youtuber que contou o que aconteceu com as drogas, de alguma pessoa que morreu, vai colocando informações, porque a verdade é isso que a gente faz. A gente pega uma informação, coloca ela de uma forma mais entendível e coloca na cabeça. É isso que eu faço com vocês. Eu pego a informação, otimizo ela e coloco aqui no vídeo um formato mais fácil para todo mundo entender. Porque se vai ler Allan Kardec é difícil mesmo, né? Então você coloca essas informações com tranquilidade, sem forçar. Não força a barra, nunca.
Ninguém, vocês podem parar nisso, ó. Alguém forçando você alguma coisa funcionou? Não funcionou, não funciona. Forçar nunca é a decisão correta. Eu aprendi isso com os espíritos também, tá? Então sempre a gente tem que ter jogo de cintura, sempre tem que ter conversa, sempre tem que ter estratégia, bola uma estratégia, vai, pensa, porque é seu filho. O que acontecer com ele, depende da sua intenção e do que você fez, você vai responder positivamente, negativamente. Muito obrigado e até a próxima. E antes de terminar o vídeo, eu quero que você conte aí abaixo todas as suas experiências. Eu quero que você conte se você teve uma experiência com seu filho positiva, negativa, porque essas fofocas, essas histórias, elas são muito boas para as outras pessoas lerem. Você fala assim, aconteceu isso com meu filho, eu fiz isso, isso e isso. As outras pessoas leem e da sua experiência, elas vão desenvolver a experiência delas. Muito obrigado e até a próxima.